Olá, eu sou o professor Alan e a aula de hoje é sobre funções exponenciais. Nessa aula de funções exponenciais, vocês vão aprender a reconhecer e construir gráficos de funções exponenciais. Mas antes de nós começarmos o assunto de funções exponenciais, é primeiro fazer uma breve revisão sobre potências e radiciação, porque esses conteúdos de potência e radiciação vai ser muito utilizado, é muito importante na hora que vocês forem fazer os seus gráficos ou até mesmo reconhecer uma função exponencial. Então, primeiramente, sejam A e B, sejam dois elementos A e B, números reais, que nós vamos chamar de base reais, diferentes de zero. Então, assim, pode ser qualquer número real diferente de zero. E MN expoentes inteiro. Então, primeiro vocês vão pegar dois elementos quaisquer sendo base e dois elementos quaisquer sendo seus expoentes. E vamos agora fazer operações, olha, operações entre potências e radiciação para vocês relembrarem um pouco mais desses assuntos. Então aqui nós temos o elemento de mesma base, A elevado a M vezes A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N, ou seja, elementos de bases iguais multiplicando, soma-se os expoentes. Conserva-se a base e soma os expoentes. Aqui como exemplo tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. Conserva a base e soma os expoentes. 3 menos 1, 3 mais menos 1 é mais 2. Então agora aqui nós vamos para a segunda revisãozinha nossa. É a potência de frações. Então você tem a fração A dividido por B elevado a M. O resultado será as potências de A elevado a M dividido por B elevado a M. Ou seja, se você tem uma potência de uma fração, o resultado será a fração das potências. Ou seja, se você tem A sobre B elevado a M, é a mesma coisa de A elevado a M sobre B elevado a M. Aqui tem o exemplo, 3 sobre 4 elevado a 2. É a mesma coisa que 3 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. Vamos agora para a nossa terceira propriedade. Agora eu tenho divisão entre potências de mesma base. Ou seja, tenho A elevado a M dividido por A elevado a M. O resultado dessa fração conserva-se a base e subtrai os expoentes. É uma operação contrária à operação de multiplicação de potências de mesma base. Divisão de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então aqui eu tenho 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. É igual a 2, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Subtrai o expoente do numerador pelo expoente do denominador. 4 menos 2, que é 2 elevado a 2. Vamos agora para a nossa quarta propriedade. Proveniente dessa propriedade, surge a quarta propriedade, que é A elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1, tá? Não vamos comentar aqui, mas eu consigo mostrar esse resultado basicamente olhando aqui para a divisão de potências de mesma base. No exemplo, 4 elevado a zero é igual a 1. Vamos agora para a quinta propriedade, que é a potência de potências. Então, eu tenho A elevado a M vezes A elevado a M elevado a N. Nesses casos, você só basta multiplicar as potências. Ou seja, vai ficar A elevado a M vezes N. Aqui o exemplo, 4 elevado a menos 1 elevado a 5. Será 4 elevado a menos 1 vezes 5, que é menos 5. Então, o resultado aqui é 4 elevado a menos 5. Vamos agora para a nossa sexta propriedade. Eu tenho a potência de uma multiplicação, ou seja, A vezes B elevado a M é igual. Basta agora calcular as potências de cada elemento e multiplicar o resultado. Ou seja, vou pegar A elevado a M e multiplicar por B elevado a M. Um exemplo, 4 vezes 1/3 elevado a 2. Aqui eu tenho uma fração, mas o resultado é o mesmo, tá? Vai ser 4 elevado a 2 vezes 1/3 elevado a 2. Esse será o resultado. Vamos então para a nossa última propriedade. Essa propriedade aqui, nós precisamos, além de garantir que A e B são bases reais, diferentes de zero, nós queremos somente a parte estritamente positiva. Então, pegue um número real A, sendo somente positivo, diferente de zero. Então, não é o número zero e é sempre positivo.
E nós devemos ter também n maior ou igual a 2, ou seja, esse n aqui que está numa fração, você deve sempre ter ele maior ou igual a 2. Então, na prática é o seguinte, a potência, uma base elevada a uma potência de fração é igual a uma forma de raiz. Então, será a raiz de a elevado ao numerador dessa fração, esse aqui vai ser o elemento que está dentro da raiz, e o radiciando dela será exatamente o n, o elemento aqui do denominador. Então, vocês observem as posições que estão exatamente a elevado a uma fração. Essa fração eu consigo transformar, esse elemento aqui eu consigo transformar em forma de raiz. E olha, observe bem a posição dessa fração ao tomar a minha raiz. O numerador vira a potência de a dentro da raiz e o denominador vira o índice da raiz. Então, ó, esse índice deve ser sempre maior ou igual a 2. Um exemplo para vocês, 4 elevado a meio. 4 elevado a meio, então eu olho, vai ser 4 elevado. A potência que vai no 4 aqui será o numerador, que é 1. E o que vai o índice da raiz será o denominador 2. Então, 4 elevado a meio é a mesma coisa de que raiz quadrada de 4 elevado a 1, que é 4. Então, beleza, vocês agora entenderam, né? Fizeram essa revisãozinha sobre potências e radiciação, operações com potência e radiciação. Vamos agora colocar em prática. Para colocar em prática, vamos colocar em prática somente alguns valores, alguns resultados que nós vamos utilizar, pelo menos mais comumente. Quem quer 3 elevado a menos 1? Isso é um resultado que vai aparecer muito nas nossas verificações para construir o gráfico de uma função exponencial. Primeira coisa que você deve fazer nesses casos é considerar que 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0 menos 1. Observe agora que eu tenho uma forma parecida, uma propriedade parecida aqui com essa terceira propriedade, ó. Então, a terceira propriedade diz que a elevado a m menos n é igual a elevado a m dividido por a elevado a n. Então, aqui eu tenho que essa forma aqui é como se fosse o meu m e aqui é como se fosse o meu n. Eu terei 3 elevado a 0 dividido por 3 elevado a 1. Então, eu tenho agora outra propriedade. A quarta propriedade diz que 3 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1 e 3 elevado a 1 é 3. Então, eu tenho que 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/3. Observe a relação aqui, ó. Se você tiver 3 elevado a menos 1, observe que bastava você colocar 1 no numerador e fazer a divisão por 3 elevado ao expoente positivo. A mesma coisa vai ser aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Mas vocês devem chegar no seguinte resultado, que será 1 sobre 3 elevado a 2. Faça isso aí em casa. Então, agora vamos às potências de bases, onde as bases são frações. Então, esse tipo de problema, você já tem aqui, quando a base é um número fracionário, você já tem o resultado que é a propriedade 2. Então, aqui eu terei que é 1 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3, que será 1 elevado a 8, né? Vamos colocar 8, não vamos deixar na forma 2 elevado a 3 mesmo. Então, beleza. Nós temos que esse resultado aqui vocês vão precisar também. E agora, quando for negativo? Quando for negativo, vocês vão ter um pouco mais de trabalho. A ideia é a mesma feita aqui em 3 elevado a menos 1. Vocês vão pegar meio, vão elevar a 0 menos 3, que é a mesma coisa de menos 3. Vão agora verificar que isso aqui é meio elevado a 0, né? Agora que eu estou nessa propriedade 3, vai ser meio elevado a 0, né? O elemento que está aqui elevado a 0, dividido pelo elemento que está na base elevado a 3. Eu estou usando essa terceira propriedade. Aqui eu tenho que qualquer elemento da base elevado a 0, pela quarta propriedade, é 1. Agora eu tenho aqui que as potências de uma fração, né? Quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, será
as potências do numerador dividido pelas potências do denominador. Então aqui eu tenho 1 dividido por 1 sobre 1 dividido por meio. Mas isso aqui você tem outra forma de representar essa fração. A mesma coisa que 1 vezes, basta colocar o inverso do denominador. É uma propriedade que vocês viram aí no ensino médio, que vai ser bastante útil aqui. Então, se eu fosse terminar aqui, eu tenho que esse resultado de meio elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 dividido por 1 elevado a 3, que é basicamente 2 elevado a 3. Então, essas são as propriedades básicas que você tem que saber de potências e radiciação para nós começarmos a estudar funções exponenciais.